Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Boa tarde, amigos do Botequim Virtual. Começamos mais uma edição. Prepare seu tira-gosto, sua bebidinha. E hoje falaremos de história, patrimônio, cultura, local de visitação, construção de um país sobre todos os seus aspectos. Local físico, local talvez virtual nesses novos tempos. Evidentemente que estamos falando de museus. E para conversar conosco está aqui hoje Alexander Kellner, diretor do Museu Nacional. Boa tarde, Alexander, tudo bom? Boa tarde, obrigado por me receber. Só tem um detalhe. Cadê meu engradado de cerveja? Tem cerveja? Assim que a pandemia permitir, estaremos fisicamente em algum lugar, quem sabe ali em São Cristóvão, perto do Museu Nacional. Quem sabe no próprio museu, não dentro do museu, né? Porque ali não pode beber, mas nos arredores, apreciando esse momento que vai ser um momento importante para todos nós, que é a reabertura, ainda que parcial, da nossa instituição. Exatamente. Então lá estaremos, o botequim local, na reabertura do Museu Nacional. Professor, convido a Alana, que está aqui conosco, outras colegas do botequim vão chegando, vão sentando e vão também entrando na boa conversa. Então, Alana, boa tarde e faça, por favor, a primeira pergunta ao professor Alexander. Professor, bem-vindo. Eu queria, já que o senhor tocou no assunto, como é que está o projeto de reconstrução do Museu Nacional? Olha, de uma forma bem direta, Lana, nós estamos relativamente bem no sentido de que a nossa fase é uma fase de fazer projetos. Na verdade, nós vimos muito bem até um certo ponto. Agora, nós temos dois problemas que são graves e que estão atrapalhando. A gente avança, mas estão atrapalhando. A pandemia, não tem mais como dizer que a pandemia não atrapalhe mais, porque você tem que agora transformar o projeto em realidade. Isso significa pessoas irem trabalhar, isso significa pessoas que fiscalizam as pessoas que vão trabalhar. Então, isso tem sido realmente um momento, assim, de atenção da gente. E o segundo é o problema que a gente está tendo com o IPHAN. Existe IPHAN? IPHAN sumiu, cara. Nós tínhamos uma parceria bacana com o IPHAN, que nos controlava, que nos fiscalizava, onde nós apresentávamos os projetos, eles respondiam. Hoje, a gente marca a reunião, eles não vão, diz que vão remarcar, aí aceita participar, aí muda toda hora de data. Realmente, o IPHAN hoje é um dos empecilhos para a repercussão do Museu Nacional. Mas, mesmo assim, apesar deles, nós vamos desenvolver esse museu no ano que vem, parcialmente para a sociedade brasileira. Professor, quais são os principais, quer dizer, as primeiras partes do museu que vão ser devolvidas à sociedade, que vão ser reabertas? Nós vamos focar, sobretudo, em 3 pontos principais. Primeiro é a restauração da fachada. Nós estamos restaurando a fachada e o telhado do bloco 1, que é aquele bloco mais histórico. Para quem não sabe, a gente divide o museu, a edificação do Palácio do Museu, onde nós estamos lá há quase 130 anos, em 4 blocos principais. O primeiro, que é o bloco histórico, o bloco 2 e 3, que são mais laterais, e o bloco 4. O bloco histórico é o que inspira mais cuidados, né, do ponto de vista histórico, é o que a gente tem uma atenção maior para a questão de reconstrução. O bloco 2 e o 3 tem uma liberdade maior, e o bloco 4 tem uma liberdade total, porque ele realmente é o mais recente, enfim, por várias situações. Então, o foco vai ser naquele bloco 1, a fachada do museu, que, aliás, vai ser o mais parecido possível do que era. Então, essa é a ideia. E também os jardins, tanto o frontal, ou seja, que está na frente, que hoje é cercado por tapume, as pessoas não podem entrar, como o jardim lateral, que é o Jardim das Princesas. E olha só, Alana, nós já estamos trabalhando lá. Nós estamos agora fazendo a obra de consolidação
dos ornatos, ou seja, daquelas partes que podem ser restauradas, identificando como nós vamos restaurá-las no projeto futuro. Então, isso a gente espera devolver em 2022. Professor, vai, Alana, pode ir. Não, vai, continua. Professor, vocês estão pretendendo também tirar a parte de trabalho do museu, dos pesquisadores ali para fora do museu e deixar o museu só para exposições? Pois é, Alana, essa é uma coisa que a gente fica, às vezes, assim, quer deixar bem claro para todos. O Museu Nacional sabia o que precisava fazer. Eu mesmo estou no museu, entrei em 1997, 21 de agosto de 1997, mas eu só fui ser diretor em fevereiro de 2018, ou seja, 6, 7 meses depois aconteceu a tragédia. Mas o museu já sabia há muito tempo o que tinha que fazer, que era reformar o palácio, retirar a parte acadêmica, a parte de coleções do palácio e fazer daquela área uma grande área de exposição de história natural e de antropologia, como inclusive os imperadores fizeram no passado. Então, essa era a ideia, valorizar a história sem perder essa nossa vocação de história natural e também de antropologia. Então, isso sempre foi uma ideia, né? E a gente hoje consegue fazer isso no sentido que nós conseguimos o nosso novo campus, que fica ao lado da Quinta da Boa Vista, e lá estamos, então, investindo para as futuras construções que vão abrigar as nossas coleções, as que não foram afetadas pela tragédia, as que nós conseguimos recuperar muita coisa, e as futuras que estão vindo em forma tanto de coleta, como também de doações. Professor, nesse futuro, nessa, digamos, reconstrução, nós sabemos que o Museu Nacional, como outros edifícios nacionais, como o patrimônio, tem um problema crônico de insustentabilidade financeira e que até ajudou a causar um incêndio. Como é que está essa sustentabilidade desse museu que está nascendo ou ressuscitando a médio e longo prazo? Maravilha, Rodrigo. Você tocou realmente num dos pontos principais de todo esse projeto que nós hoje chamamos de Museu Nacional Vive e que engloba toda essa questão da sua reconstrução. Apenas para te colocar, Rodrigo, nós temos como parceiros principais, né, e que pensaram num modelo de gestão totalmente diferente, o Instituto Cultural Vale. O Instituto Cultural Vale, junto com a FRJ, junto com a Unesco, pensaram como é que a gente pode fazer um trabalho bacana na instituição e que enfoque justamente esse ponto, Rodrigo, da sustentabilidade. Não tem como não pensar mais nisso. Então, dentro desse contexto, nós temos 3, vamos dizer, estruturas decisórias, se assim você quiser. A principal é o Comitê Executivo, que tem 2 representantes do FRJ, 1 representante da Unesco, 2 do Instituto Cultural Vale, 1 da sociedade civil e 1 do Museu Nacional. Essas pessoas que tomam a decisão, tá, do que vai, de como a gente vai trabalhar nos mais diferentes aspectos envolvendo a instituição. Temos também o Comitê Institucional, que é um comitê mais aberto, engloba desde o IBRAM, engloba claro, a FRJ, o museu também, a Academia Brasileira de Ciências, a SBPC, e diferentes outras instituições, inclusive internacionais, o Instituto Goethe, o governo da Alemanha, né? A Câmara Comunitária de São Cristóvão, uma estrutura local que é tão importante, enfim. E esse comitê, ele assessora o comitê executivo. Ele meio que recebe todas as propostas que estamos fazendo, analisa as propostas e nos aconselha, dentro do comitê executivo, a quais a gente deve colocar à frente. Então, isso é muito importante para a gente, porque a gente pensa muito nessa questão da transparência. E, paralelamente a isso, nós temos um grupo de trabalho de sustentabilidade pós-inauguração que está sendo coordenado pelo BNDES. Ou seja, pensar no museu depois de cortar a fita, depois que estiver tudo aberto. E aí uma coisa importante, viu, Rodrigo, para o telespectador, para que tua audiência saiba. Essa ideia da sustentabilidade estava antes da tragédia já. Quando o BNDES veio para auxiliar o museu com um aporte de 21,3 milhões, que agora eles subiram para 50, mas no primeiro momento foi 21,3 milhões, estava justamente previsto uma parte para a gente pensar em como o museu pode se tornar sustentável. Então, isso já vinha antes, naturalmente agora vai ser feito com mais vigor, né?
Professor, e ainda nesse aspecto, 2 pontos. Se essa rede de sustentabilidade será de sustentabilidade e viabilidade financeira, será aplicada, sendo um museu nacional, será aplicada em outros museus, em outras regiões do país. Você pode ter, assim, digamos, abrir raízes para outras que estejam passando o mesmo problema. E, ao mesmo tempo, como o senhor bem falou, nessa rede de sustentabilidade e nos tempos atuais, históricos, de sistema político e econômico mundial, nós sabemos que há uma certa tendência à privatização das coisas nacionais. A partir de uma sustentabilidade, de um apoio, de uma coisa, fica uma coisa menos direcionada a todos e mais a uma certa audiência. E sabemos que é uma coisa perigosa, de certo ponto, perigosa. Então, como vai ficar essa hegemonia estatal nacional de um museu servindo a todo formador de toda uma nação, e não de toda uma população, e não de uma população que tem acesso a certos nichos que, às vezes, essas redes de sustentabilidade privilegiam? Muito bem colocado. Pode ser bem franco, uma das coisas assim, que eu gosto de dizer, o museu tem que pensar em sustentabilidade, mas vamos deixar claro, o museu é uma instituição, por definição, sem fins lucrativos. O museu não tem que dar lucro. O que nós damos para a sociedade é muito mais do que uma questão financeira. E dentro desse contexto, nós precisamos hoje, estamos atuando nisso, pensar como é que o Museu Nacional, que inclusive faz parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pode desenvolver ações que o tornam mais sustentável. Então, nós temos certamente a ideia de fundos patrimoniais, enfim, outras situações que nós temos que pensar. Com certeza não vai haver uma privatização da instituição Museu Nacional. Seria um crime em cima de uma situação extremamente negativa. Isso não vai acontecer. O que a gente pode te colocar é que esse pensamento está a ser desenvolvido. Agora, com certeza, o Museu Nacional poderá servir de base para ações que podem ser, vamos dizer assim, ser utilizadas para outras instituições também. Ou seja, nós podemos servir de modelo, que finalmente, querendo ou não, e pode ter certeza a gente não queria, nós somos agora uma enorme, grande oportunidade para mostrar como instituições de cunho científico e cultural podem dar certo e se tornar sustentáveis. Então, nós queremos trabalhar muito nessa linha. Ok. Professor, está chegando aqui no nosso botequim o Hélio Silveira e o Luiz Antônio. Sejam bem-vindos. O professor já está aqui nos honrando, conversando conosco, com valiosíssimas informações para o novo Museu Nacional e também outros museus Brasil afora. Alana? Já que o senhor em parte financeira também, eu queria saber como é que estão as doações na construção do museu. Outra coisa, acrescentando, com esse corte de verbas para as universidades federais, a UFRJ, ao qual o museu está ligado, como é que fica? Isso vai afetar, de alguma forma, esse projeto de reconstrução do museu? O Museu Nacional ele é muito complexo, é de uma natureza, de uma complexidade que o difere, o deixa numa posição singular, mas não apenas no Brasil, também a nível internacional. Porque, veja bem, além da gente ser uma instituição científica e cultural sem fins lucrativos, além da gente ter acervo, que é importante para a humanidade, além da gente disponibilizar esse acervo não só para pesquisa, mas também para exposição, né, no sentido da democratização do conhecimento científico, nós geramos ciência, ou seja, nós fazemos pesquisa e nós formamos novos cientistas. Então, esse é um aspecto bastante complexo. Então, essa possibilidade que nós temos é graças à situação que estamos dentro da UFRJ, ou vinculados a uma universidade. Então, tudo aquilo que vai afetar a universidade vai afetar esse aspecto. Vai afetar o professor, vai afetar o aluno, vai afetar os cursos de pós-graduação, isso vai afetar a manutenção da sala de aula e coisas assim. Então, realmente, isso afeta. Porém, o momento pelo qual vive o museu, que é o momento de reconstrução, é um momento singular e aí nós temos recursos à parte.
Por exemplo, nós calculamos que algo todo, precisaremos de algo em torno de 380 milhões mais ou menos, e já temos em torno de 60% disso, do BNDES, do Instituto Cultural Vale, do Bradesco, do governo da Alemanha, da Alerj, dos deputados federais do Rio de Janeiro. Eu sempre tenho que sublinhar, a legislatura de 2018, gostaríamos muito que os deputados federais atuais viessem mais para junto do museu, é importante que eles participem disso. 2022 é um ano fundamental para todos, né? Até agora tivemos sucesso apenas com alguns deputados de forma individual, não com aquela ação integrada, né? Temos lutado por isso. Mas o importante é entender isso, que a reconstrução, ela continua andando. O maior empecilho hoje que eu tenho para a reconstrução do Museu Nacional se chama IPHAN. Esse é o maior empecilho. Porque o IPHAN, qualquer coisa que você tem que fazer, você tem que atuar com o IPHAN. E o IPHAN foi um parceiro até meados do ano passado, quando houve uma troca generalizada. Então, nós queremos trazer o IPHAN de volta. Hoje em dia, o IPHAN faz um desserviço para a sociedade brasileira em não auxiliar o Museu Nacional na sua reconstrução. E o motivo que eu falo isso para vocês é porque eu não sei mais o que fazer. Então, o que me afeta não são os cortes orçamentários para a reconstrução, tá? O que me afeta não são os cortes orçamentários da UFRJ. É claro que isso tem uma influência, mas isso tem mais uma influência na parte acadêmica da instituição, o que não é para ser negligenciado. O Museu Nacional precisa dessa reconstrução. O que hoje mais me deixa preocupado é essa situação estranha pela qual o IPHAN tem se comportado. Troca fiscal, bota uma pessoa que nunca ouviu falar de museu, não entende do Museu Nacional, sabe? Atrasa toda a sua situação, procura filigramas, inclusive se colocando a serviço de projetos pessoais, pessoas que aproveitam a sua posição dentro da estrutura do IPHAN para desenvolver projeto pessoal que o IPHAN não quer. Isso não é um projeto do IPHAN, esses projetos todos aí que vocês já ouviram falar. Então, realmente, essa situação que, inclusive, eu confesso, faço um apelo, que o IPHAN volte a fazer aquilo que ele tem que fazer, que é auxiliar, fiscalizar, mas atuar junto com a reconstrução das instituições, e não querer mudar por projeto pessoal de A, de B e C. Exatamente. Muito obrigado, professor. Fica aí o apelo a um IPHAN estatal e não a projeto pessoal. Professor, chegando aqui no Botequim, a Denise Argenta, doutora em museologia pela Unirio e especialista em patrimônio, e também já estão aqui Hélio Silveira e Luiz Antônio. Por favor, façam suas perguntas. Sim, Alexander, doutor Alexander, eu sou aposentado do BNDES, tá? Então, eu fico também muito triste que um órgão, a gente sendo um órgão também que poderia estar ajudando, né, com financiamento, com ajuda, e hoje em dia nós vivemos a era das trevas. Isso aconteceu desde que foi instituído a Ponte para o Futuro. Esqueceram de dizer, de trevas. Entende? Então, o que está acontecendo, toda essa falta de recursos, a gente está vendo em todos os setores, né, principalmente na saúde, né? Então, agora, eu queria saber, assim, dentro do que a gente ainda pode esperar do museu, como é que está a parte acadêmica do museu, cultural e acadêmica do museu? Também está sofrendo muito, porque eu sei que fazia pesquisa também, né? Eu te agradeço, Ed. Eu só tenho que fazer um primeiro, vamos dizer, até no que tange o museu, uma primeira consideração, é que, felizmente, o BNDES está com a gente. O BNDES está com a gente, e digo mais, tem até uma parte, eu não gosto muito de falar nisso, né? Vocês podem imaginar, eu estava 6, 7 meses para não acontecer a tragédia, mas o BNDES se prontificou a auxiliar a instituição Museu Nacional antes do incêndio. Isso que é o mais perverso, sabe, Hélio? Isso que a gente fica assim, não é possível. Agora que o dinheiro vinha, se fosse um ano para frente, não ia ter esse efeito, sabe? É sério mesmo. Então, a gente fica realmente assim, a gente estava tão entusiasmado, e a única coisa que eu posso dizer, eu só posso falar bem do BNDES, porque ele tem nos ajudado, ele tem sido um parceiro, ele tem nos orientado, inclusive nesse modelo de sustentabilidade, que é absolutamente fundamental para qualquer instituição. Perdão aqui. Então, essa questão de sustentabilidade é algo que a gente quer muito caro. Então, o BNDES está bacana com a gente. Bom, como é que está essa parte acadêmica da instituição? Como você pode imaginar, a situação para a gente é muito complicada.
né? Porque hoje nós vivemos um momento assim, de corte de bolsas, né? Ver essa parte toda de antropologia, de financiamentos reduzidos para a pesquisa básica, e que isso nos afeta. Aquilo que o Rodrigo estava falando, ver os cortes, eles nos afetam nesse aspecto, não no aspecto da reconstrução. Então, nesse aspecto, realmente, nós estamos sendo afetados, sim, e procuramos, dentro das possibilidades, nos reinventar para atuar. O que a gente fica triste é com a miopia, né, que a gente vê dos nossos governantes, não enxergar a ciência como a grande, vamos dizer assim, uma grande situação positiva que pode, inclusive, desenvolver o país, né? Veja, a ciência é extremamente importante, até a gente fica realmente triste com isso, com essa miopia. Bota-se para liberar armas, imposto de armas vai para o zero e livros começam a se cobrar. Né? Então, quer dizer, realmente é um contrassenso total e que é decepcionante para qualquer brasileiro. Pessoal, Luiz Antônio perguntando, professor, que hora? Eu lembro que depois da tragédia que foi o incêndio no museu, várias entidades, até mesmo internacionais, se prontificaram a ajudar o museu em tudo que fosse possível para a recuperação do museu. E o senhor agora está falando da postura que o IPHAN tem, que está atrapalhando muito o dia a dia, né? Isso aí, em relação à imagem do Brasil no exterior. A imagem do Brasil no exterior, no campo da cultura e da ciência, fica prejudicada também por conta dessa postura do IPHAN, eu pergunto. Obrigado pela pergunta. De uma forma geral, o Museu Nacional, como vocês sabem, tem laços internacionais, né, com nossos pesquisadores de décadas, né, de muito tempo. E eu, infelizmente, tenho que registrar para vocês que a imagem do Brasil está mal. Está mal, não adianta dizer que está bem, porque ela está mal. Né? Quer dizer, não adianta, não importa se é governo de direita, de esquerda, de centro, de onde for. A situação brasileira hoje, no cenário internacional, é extremamente negativa e até injusta para com a nossa população. Talvez explicável pelas ações que certos governantes estão tomando, mas é injusta, porque eu me lembro assim, o pessoal assim, do SUS, os médicos brasileiros desesperados. Nós temos, se nós tivéssemos tido o mínimo de infraestrutura, nós teríamos dado um show na vacinação. O Brasil é muito bom, cara, sabe? É um ponto de orgulho. Hoje estamos num ponto de, né, negativo para a gente. O que eu te digo é o seguinte, que com relação ao IPHAN, o que eu acho que o IPHAN está mal direcionado. É alguém que tem um projeto pessoal que quer implementar. Porque o próprio IPHAN sempre ajudou o museu, entende? Então, a gente fica até triste um pouquinho de ver essa situação. E a gente não consegue chegar nas pessoas para tentar mostrar esse projeto maravilhoso do Museu Nacional. Pedimos audiência com o ministro do Turismo, nada. Com o secretário de Cultura, nada. Chegou a marcar 2 vezes. A gente chegou para Brasília, imagina, Rodrigo? Fomos para Brasília e nada. Está entendendo? Apenas para ouvir, para mostrar o que a gente está fazendo. Porque eu tenho certeza que se essas pessoas ouvirem, vão abandonar esses projetos menores e vão entender que hoje é uma manipulação por parte de algumas pessoas que estão em posição de poder no IPHAN. É isso que está acontecendo. Porque essas pessoas, rapaz, o Museu Nacional Reconstruído, que nós temos a nossa vertente histórica, o Museu Nacional, voltando para a sociedade, é um ponto de turismo, a gente quer ser isso, não tem nada contra, porque a gente não quer ser defensor de política A, B, C ou D, entende? E é uma vantagem, sabe, o desespero que dá, que, meu Deus, olha esse governo podendo devolver o Museu Nacional, não vai ter eleição? Você não quer dar pelo motivo certo, que dê pelo motivo outro, então não vai ter eleição em 2022, mas não. Todas as nossas iniciativas foram difíceis de chegar ao governo. Mas aqui eu tenho que falar também uma crítica rápida assim, que eu tenho.
é uma crítica, assim, importante. Existem 2 governantes que eu tenho uma mágoa tremenda. 2. E até preciso mostrar um pouquinho do que é a dificuldade, que é a cultura e a ciência no nosso país. O primeiro é Fernando Henrique Cardoso. Pode ser um excelente intelectual, etc, etc. Por quê? Porque a dona Ruth Cardoso, a esposa dele, né, falecida, ela transitava no Museu Nacional. Ele sabia dos perigos, que eram bem piores antes de quando aconteceu, e não ajudou. Migalha de migalhas. Poderia ter feito diferença. E a outra é a Dilma Rousseff, porque a minha antecessora conseguiu convencer os deputados a destinarem 20 milhões para o Museu Nacional. 2013. E o que aconteceu em 2014? Foi cortado, cara. Como é que pode isso? A falta de visão total. Você vê, são 2, não são, né? São 2 partidos totalmente separados. Hoje pode até ser que se unem em função de uma situação que a gente viu, mas fato é o seguinte: são partidos diferentes, separados, e que não conseguem enxergar a importância que você tem que investir, né, em instituições culturais, instituições científicas. Claro que nada se compara ao que a gente vive hoje, nada se compara. Né? Isso aí não tem como a gente, né, querer dizer que hoje está melhor, está muito pior, pela miopia crescente que parece que acontece no país. Né? Mas esses 2 governantes realmente têm uma mágoa. Assim, podiam ter feito diferente. Olha só, 5 milhões, nós não tínhamos passado que passavam, 5 milhões, e hoje vamos estar de 380 para estar mais atrás, em termos de acervo, porque eu não recupero o acervo que eu perdi, sabe? Realmente é algo que a gente tem que refletir sobre isso. E fica triste uma instituição que está ligada ao patrimônio ser negligente como o IPHAN está sendo, né? É muito triste a gente ver isso. Denise Argenta, por favor. Boa tarde, gente. Boa tarde. Agradeço o convite, é uma satisfação participar também e ter a oportunidade de conversar com o professor Alexandre. Sou uma admiradora do seu trabalho. Eu sei que não deve estar sendo nada fácil a diplomacia, as negociações para tentar levar esse trabalho adiante com tudo que tem acontecido, né? E já que a gente está no tema da sustentabilidade, é uma pergunta, mas uma pergunta mais no sentido de reflexão mesmo. Não espero que você tenha uma resposta pronta, mas que possibilidades, que pistas, que caminhos vocês, a equipe do museu, tem no sentido de construir um projeto de sustentabilidade para a instituição, uma instituição desse tamanho, desse porte, né, com tudo que é necessário para ela. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Nós temos sim pensado, nós sabemos que precisamos pensar, não sei se você consegue entender. Nós não achamos ainda a equação, porque isso requer bastante reflexo, sobretudo porque a nossa tragédia tem 3 anos, né? Vai fazer 3 anos em 2 de setembro. Então, a gente agora começa a esperar um pouco, aí já veio a pandemia. Às vezes eu fico, como vocês sabem, eu trabalho estudando fósseis, né? Às vezes eu fico dentro, só falta o asteroide, né? Porque, pelo amor de Deus, a situação toda que a gente vive, né? E também com colocações de certas partes do governo que não enxergam a necessidade e a oportunidade de reconstruir o primeiro museu do país de uma forma digna, de forma bacana, né, para a sociedade brasileira. Mas dentro desse contexto, eu te digo o seguinte, você tem que separar 2 aspectos muito importantes. A parte acadêmica, a parte que envolve lá os professores, os alunos, a maneira de lecionar, os equipamentos necessários para esse desenvolvimento educacional do ponto de vista acadêmico. E isto sempre tem que ser provisto pela universidade. Não tem jeito, a FRJ é responsável por isso. O Museu Nacional não vai sair da FRJ. Então, é necessário, essa parte acadêmica tem que estar equacionada dentro daquilo que envolve a universidade como um todo. Agora, tem uma segunda parte, que é a parte das exposições, essa parte dos trabalhos ou dos projetos educacionais. Isso, sim, e também da guarda das coleções, isso, sim, é algo que nós podemos nos preparar no sentido das necessidades que a gente tem. E nós estamos pensando nisso.
Naturalmente, a ação principal que a gente pensa são os fundos patrimoniais. Não está bem regulado, mas é algo que a gente vê nesse sentido, né? Algo que a gente sabe que seria, vamos dizer assim, a grande, pelo menos nesse momento, uma grande solução para a instituição, os fundos patrimoniais. De que forma nós vamos fazer isso? Nós somos agora um bom balão de ensaio. Nós temos as nossas necessidades e nós temos, novamente, viu, Hélio, o BNDES coordenando esse grupo de trabalho. O BNDES está coordenando. Então, eles têm esse interesse, é muito bom. O BNDES, só posso falar bem, né? Coordenando esse grupo de trabalho, porque também, vocês entendem que nós temos vários investimentos, isso não é um dinheiro pouco, né? Ainda mais no mundo que a gente vive. Então, ninguém quer que esse dinheiro simplesmente se perca por aí, né? Então, tem que se ter essa questão da sustentabilidade, né? Então, bem em foco. E a gente vai fazer. A maneira com que a gente vai fazer é uma discussão que a gente precisa desenvolver e que a gente já está desenvolvendo. Então, inclusive, convido a todos vocês, já houve um primeiro seminário, que é muito interessante, está inclusive online, capitaneado pelo BNDES, falando sobre questões de financiamento de museus. Tem um segundo que está sendo preparado e um terceiro e quarto. Professor, nós falamos rapidamente desses últimos eventos cruciais e infelizes no museu e nessa tentativa de reconstrução, e acabamos que não passamos por um rápido histórico do museu, inclusive com coleções. Então, se o senhor pudesse fazer esse rápido histórico do Museu Nacional e nos falar como será uma retomada de coleções, uma retomada de acervo, acho que gostaríamos. Perfeito. Deixar muito claro, eu não sei quem acompanhou a tragédia, né? Foi 2 de setembro, quando isso aconteceu. Dia 3 de setembro já havia uma coletiva que a gente tinha que se colocar naturalmente, né? E dentro desse contexto, o número 1, você só tentar recuperar isso nas matérias. O número 1 que eu disse, nosso grande desafio não é dinheiro, não é questões acadêmicas, o nosso grande desafio é o acervo. Entende? Isso é um desafio muito difícil e vou ser franco com vocês, a parte mais dolorosa. Eu confesso a vocês que eu perdi todo o meu laboratório, que além de ser diretor, né, eu era pesquisador, né, e eu confesso a vocês assim, até uma informação um pouco diferente, mas eu estou, inclusive, escrevendo um romance, falando um pouco desses tempos e dos bastidores e que não vai agradar a todo mundo. Eu fico brincando, dizendo que vai faltar cabeça para as carapuças, né? Quer dizer, é uma coisa assim, perdão, vai faltar carapuça para as cabeças, né? Porque vai estar todo mundo assim, um pouco afetado. Que muita coisa negativa tem acontecido nos bastidores, eu pretendo colocar de uma forma romanceada, que é até para não ter muitos problemas no meu futuro, assim. Mas o fato é o seguinte, a questão do acervo é crucial, e ela se resolve em algumas linhas. A principal dela foi a recuperação, através do trabalho de resgate, do material que estava no Palácio. E aí eu não tenho como negar, agradecer mais uma vez publicamente ao governo da Alemanha. O governo da Alemanha, Rodrigo, chegou aqui e disse, o que vocês precisam? Chegou nos oferecendo 1 milhão de euros. E uma coisa pode parecer estranha para vocês, eu disse, eu sei, mas eu quero em partes. Ele falou, pô, partes? Eu não quero o dinheiro todo de uma vez, porque eu não sei o que eu vou precisar daqui para frente, eu não quero comprar equipamento, eu preciso investir no resgate, eu preciso investir nas questões que são mais difíceis de eu conseguir resolver de uma outra forma. E eles foram solidários. Nenhuma condição, Rodrigo. Não disse, você não tem que nada, o que você precisa? E a gente tem que prestar contas. E eu digo para eles que para mim é importante, porque eles são o meu cartão de visita. Se a Alemanha confiou em mim, todo mundo pode confiar, porque eles são rígidos. Com inteligência, mais rígido. Bom, de qualquer forma, então, essa é a primeira linha. Resgatar o que podia ser resgatado. Fizemos isso, ainda falta um pedacinho, por causa das questões da pandemia, né, que atrapalhou muito, mas a gente vai finalizar, a gente resgatou muita coisa. Peças icônicas, como a Luzia, o meteoritos, material fóssil, material de arqueologia, ou seja, várias coisas importantes conseguimos recuperar, tá? Porque, para deixar bem claro, a gente aqui não quer negligenciar ou não quer diminuir, né, a perda de acervo, foi tremenda, foi muito doída. Toda vez que a gente pensa nisso, dói. E o outro ponto, então, como é que o outro ponto está vinculado em doação de material?
Tá? Além das coletas, porque essa é a vantagem de estar na universidade. Você pode fazer as coletas, que o Museu de História Natural, para que se desenvolva a pesquisa, tem que coletar material. E esse material, ele é objeto de pesquisa, depois vira acervo, né? Então, e as doações de material original. E aí também é um desafio, porque o que se oferece é material digitalizado, né, réplicas, e eu digo claramente, não quero, porque senão eu vou encher o museu de plástico, de resíduo de poliéster. Não é o que eu quero. É claro que em certos momentos a gente vai pegar material emprestado, algumas coisas assim, vamos ter que fazer até para cumprir com o programa das nossas novas exposições. Se vocês quiserem, depois eu posso falar sobre isso. Mas o fato é que queremos material original e vamos lançar, dia 2 de setembro, uma grande campanha nacional e internacional para receber esse material. E estamos agora nos preparando para recebê-lo. Professor, ano que vem é o ano do bicentenário do Brasil, né, da independência do Brasil. O que o senhor está preparando para a participação do museu nessa data? Maravilhosa pergunta, eu vou além. Você sabe, Alana, num dado momento, existe um medo que se tem que talvez o governo não olhe muito para as instituições científicas, para as instituições universitárias, nesse momento importante, né? Nós já estamos nos preparando com alguns workshops específicos, né, para adiantar, então isso a gente está pensando. Agora, estamos ainda com a agenda bem aberta, se alguém tiver uma sugestão, ficamos aguardando. Hélio? Oi, doutor Alexandre, qual percentual que o senhor daria para a parte que foi perdida do museu antigo? E aí eu completo o seguinte, tudo bem, perdeu, infelizmente, está perdido, e a parte recuperada. Agora, o que pode se pensar também é no novo museu, né? O que se pode pensar agora em novas obras, né? De uma forma bem direta, sem rodeios. Nós perdemos em torno de 84 ponto alguma coisa por cento de todas as coleções. Puxa vida, muito forte. Ou seja, dos 20 milhões de exemplares, 20 e poucos milhões de exemplares, 84, 85% foi perdido. Agora, parte disso é recuperável, ou não? Não. Assim, em termos daqueles animais que estavam lá, né, dissecados, mais ou menos. Hélio, olha só, a gente critica tanto as pessoas quando ficam inventando números, dá um jeito. Outro dia eu vi um ministro falando que foram 50 milhões vacinados, quer dizer, ele vai contando, né, que é um absurdo, sabe? Isso não é o número que se quer, né? Se quer a da primeira vacina, você pode dizer, mas não sair contando quantas pessoas foram vacinadas na primeira e segunda dose com uma coisa única, que dá a falsa percepção. E a gente se recusa a fazer isso. O problema é quando eu tenho uma coleção entomológica formada há 100 anos atrás, os bichos que estão lá hoje não são os mesmos. Claro que aí você mitiga, você altera, mas não é a mesma coisa, porque todo exemplar tem a sua característica de único. Tá? Até os meus fósseis é que são um pouco mais tranquilos. Se eu tenho uma camada, um fóssil X, eu perdi, mas eu volto naquela camada, vai ser um fóssil talvez até melhor do que eu tinha. Minerais, a mesma coisa. Mas, por exemplo, uma coleção histórica que você perde, é uma coleção histórica. O valor dela entende? Então, o valor assim, então não adianta. Eu queria muito poder dizer, não, tudo bem, não tem como. A perda foi grande, cara, não adianta. Tem que enfrentar isso para que não aconteça de novo. Por isso que eu gosto das perguntas de sustentabilidade, por isso que eu gosto das indagações, como é que vocês vão fazer no futuro. Então, a gente tem que pensar nisso, né? E dentro desse contexto, então, essa é uma conta que pode fazer, mas tem uma outra conta. Das coleções que nós tínhamos, o que a gente conseguiu recuperar de representativo? Aí o número é bem melhor. O número chega perto de 50%. Ou seja, da metade das nossas coleções, ora não foram afetadas, como a biblioteca não foi afetada, a coleção de vertebrados não foi afetada, além daquilo que estava exposto, a coleção de botânica não foi afetada, várias coleções arqueológicas que não estavam ali não foram afetadas. Então, essa gente, e juntando com o que a gente recuperou, nós vamos chegar em torno aí de um pouco menos de 50% de material representativo.
Por exemplo, eu posso ter tido 100 exemplares X. Se eu achar 2 ou 3, eu represento aquela coleção, porque eram 100 repetidos, né? Mas eu não posso deixar, sabe, de frisar que todo material biológico foi para o espaço, né? A coleção entomológica, a principal da América Latina, perdemos. Agora, se recupera, mas não igual, entende? Material etnográfico também, né? Professor, já que você estava dando uma pequena amostra para deixar a gente curioso sobre o 2022, gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho que o museu tem feito com a comunidade. Eu sei que o museu tem um trabalho, eu acompanho o trabalho do museu, acompanho a divulgação do museu nas redes, que, por sinal, é muito boa, a equipe está super de parabéns. E eu sei que o museu tem um trabalho muito forte, um relacionamento muito forte com a comunidade. Seria possível o senhor falar um pouquinho sobre isso para a gente? Posso sim. Nós, inclusive, estamos agora comemorando os 203 anos de existência da nossa instituição, né? Normalmente, como é que você faz isso? A gente faz isso, inclusive, com tendas que a gente colocava na Quinta da Boa Vista, recebendo o público de uma forma mais ampla, né? Para ampliar bastante esse nosso contato com o nosso público. É claro que a pandemia impede tudo isso. Nós temos ações, nós temos, por exemplo, projeto de fazer exposições presenciais a céu aberto na Quinta, nós temos um projeto lindo, que é a identificação das plantas, está pronto, só precisa ser colocado, enfim, temos coisas desse tipo assim. Mas o grande problema hoje tem sido a questão da pandemia. Então, como é que a gente tenta trabalhar isso? Nós trabalhamos de forma virtual, porque é o que a gente pode fazer hoje em dia, né? Que é justamente exposições virtuais, ações virtuais, palestras virtuais, webinários, e ações desse tipo, que, aliás, vieram para ficar, tá? Isso aí não vai embora mais. Vai ser trabalhado, mas isso não vai embora. E a forma com que a gente vai trabalhar isso é outro objeto de discussão, né? Mas a gente espera, assim, tão logo possível, por isso que a gente quer ver se no final do ano dá tudo certo, que a gente possa fazer alguma coisa presencial sem maior risco para as pessoas. Professor, continuando nessa pergunta, eu não sei se vocês têm indicadores já sobre isso, mas o fato de as atividades do museu elas estarem mais virtuais, mais à distância, facilita muito para quem está fora da cidade do Rio de Janeiro, quem está fora do estado. Você já tem algum indicador de se houve algum aumento no público, no envolvimento das pessoas? E, além disso, uma outra questão. Eu lembro que logo depois do incêndio, foi feita uma campanha, que foi uma campanha muito, ao meu ver, muito afetuosa, assim, muito emocionante, de pedir às pessoas para ajudar o museu, a mandar fotos, a falar de acervo, enfim. Nesse sentido, né, da participação ativa da comunidade mesmo. O que você tem para a gente? Olha só, basicamente, são momentos diferentes que você vive. Havia logo um momento pós-incêndio, onde havia uma integração muito bacana. Por exemplo, depois de 4 meses da tragédia, né, foi em setembro, 2 de setembro, em janeiro a gente estava abrindo a primeira exposição, graças a uma parceria que a gente fez com o Centro Cultural Casa da Moeda do Brasil. Foi uma exposição sobre a Antártica, que já estava toda pronta, a gente ia ser, desculpa a expressão, blockbuster, a gente ia ter fila, porque era uma exposição maravilhosa, tivemos que praticamente recomeçar do zero, mas conseguimos em 4 meses fazê-la. E foi até um momento assim, muito emocionante, que as pessoas chegavam chorando e disseram, temos que fazer. E aí a gente tem que, sabe, a gente conseguiu fazer, mas graças a parcerias. Por isso que é tão importante as instituições culturais e científicas trabalharem de mãos dadas, né, com toda a tranquilidade. Então, conseguimos fazer isso. Depois disso, fizemos uma exposição no CCBB, que foi também maravilhosa, e outras exposições virtuais. Só que aí veio a pandemia. E quando veio a pandemia, não adianta, aí você teve que ir para o sistema online, um sistema que nós não estávamos tão bem preparados para fazer, envolve toda uma tecnologia e um know-how que nós tivemos que desenvolver. Mas essa avaliação, se aumentou, se diminuiu o público, se intensificou, se variou, isso nós não conseguimos fazer ainda, mas certamente é objeto
que está no nosso radar, né? Que para a gente entender, que é inclusive fundamental para você entender a estratégia que você vai utilizar para esse novo público, que agora é um novo público. Bom, dada a 80% de perda, que você falou ainda há pouco, né? Isso não leva uma orientação para novos rumos do museu? Que tipo de coisas que poderiam ser utilizadas para continuar sendo o Museu Histórico Nacional? A imagem vai ser fundamental nisso, porque vocês podem colocar ali um centro de imagens, tem muita coisa que foi catalogada antes do incêndio, certo? E vocês têm um cenário próprio para fazer, sei lá, manifestações artísticas dentro do próprio museu sobre a história do Brasil. Afinal de contas, ali foi a sede do governo brasileiro. Isso já passou pela cabeça de vocês? Olha, eu vou te falar sinceramente, Randolfo, é muito importante que todos entendam que a percepção que nós temos, que a pandemia mudou muita coisa, que a situação do museu é uma situação que convida a uma reflexão para mudanças, como você muito bem sublinhou, né, devido às perdas, mas, por outro lado, nós entendemos que a magia da peça, essa não passa. Você pode ver a foto que você quiser da praia de Copacabana, se não passear por ela, você não vai ter a mesma sensação. A mesma coisa do Cristo, a mesma coisa de qualquer... A Brasília, né, aquele monumento de Brasília, enfim, que tem, né, a catedral. Mas não adianta. A peça também, você está na frente daquele material original. Por isso que é tão importante para a gente original, que representa um aspecto cultural, é muito fantástico. É claro que não adianta você pegar a peça e colocar lá e pronto, acabou. Não, você hoje tem que pensar como você vai apresentar essa história para uma sociedade acostumada com a tecnologia. A pessoa quer pegar lá o QR Code lá e quer saber alguma coisa. E a gente tem condição de fazer isso. Imagina um dinossauro conversando com uma pessoa, uma baleia contando da sua história, uma recepção dada pelo Dom João VI de uma forma heliográfica. Você tem maneira de fazer isso. Essa tecnologia tem que acompanhar. Tá? Agora, o outro ponto que é importante vocês entenderem, que é até um ponto de discussão muito relevante que os museus estão pensando. Na verdade, qualquer museu de História Natural e Antropologia expõe menos de 10%. Essa é a realidade. O cara não expõe tudo que tem. Então, para a questão expositiva, claro que tem, não quero, sabe, eu tenho muito medo de tentar mitigar, tentar diminuir o que aconteceu. É uma tragédia, cara, vai doer, vai passar na cabeça de um monte de gente. A gente diz aqui entre a gente, viu, Rodrigo, que no final, quando terminar, nós vamos pegar todos os professores aí que estão trabalhando e vamos contratar um psiquiatra, um analista, para fazer a sessão em grupo, que é mais barato, porque está todo mundo afetado, inclusive eu também, não tem como, sabe, não tem como ser diferente, né? E dentro desse contexto assim, nós estamos, sim, pensando em novas formas de expressar e de apresentar certas situações, tá? Os objetos, como fazer essa interação. Porque, na verdade, o que a gente quer ser? Nós queremos ser um museu de história natural, sustentável, acessível, entenda-se bem se acessível, desde do PhD da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da USP, de Howard, da Universidade de Colômbia, até mesmo a criança na idade escolar, tá? E que apresente a defesa do patrimônio cultural científico fundamental e por esse mundo que nos cerca, ao mesmo tempo que nos leve a sonhar. E fazer isso, como é que você faz isso? São palavras bonitas, mas como é que você faz isso ficar real? E é isso que a gente está pensando, e a gente tem condição de fazer. Tem pessoas pensando, nós estamos tendo muito auxílio, seja da Unesco, seja do governo alemão, seja do governo da França, que começou a se interessar, também se envolver um pouquinho mais nas questões positivas. Então, nessa parte assim. E olha só vou dizer uma coisa para vocês, vai acontecer, vocês podem escrever, pode acontecer mais rápido, pode acontecer mais devagar, mas vai acontecer. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.